Cidadão Silvestre. Quem irá regular o judiciário caso ele queira fazer política? Há um contraponto ou órgão regulatório? Então, vamos lá, Felipe. Bom, vamos lá. Primeiro, a lógica de um sistema tripartido, né? Nós temos executivo, legislativo e judiciário. Desde o início, quando ele foi desenhado ali por Montesquieu, era ter um sistema de freios e contrapesos, né? E a ideia desse sistema de freios e contrapesos é que um controla o outro e num funcionamento em que cada um teria, para todo e qualquer ato público, uma forma de controle interna e uma outra forma de controle externa. Então, você tem nos órgãos públicos a corregedoria, que é aquela que vai fazer o controle interno, e você tem os órgãos que controlam de forma recíproca em controles externos. Em tese, absolutamente tudo, todas as decisões públicas deveriam ter esse duplo controle, um interno e outro externo. Na verdade, o externo acaba sendo de vários órgãos, polícia, Ministério Público, né, Tribunal de Contas, que é ligado ao Legislativo, enfim. Então, essa seria a lógica do sistema. Existe um nó górdio dentro do sistema, né? Nó górdio é um nó que você olha para aquele nó, você não sabe como desatar, mas que em algum momento vai vir uma pessoa e puxa um fio e fala, viu, era só isso, pum, e daí consegue desarmar aquele nó que ninguém conseguia desarmar antes. Mas ainda não conseguimos desarmar esse nó, que é exatamente o famoso quem vai guardar o guarda. Por quê? Porque o controle da constitucionalidade dos atos do poder público pertence ao poder judiciário, tá? Então, todos eles precisam agir de acordo com a Constituição. A Constituição está acima do presidente da República, está acima do presidente do STF, está acima do presidente do Congresso Nacional. Todos, absolutamente todos que estão dentro do poder público precisam se submeter à Constituição. Mas daí o legislador, ele faz uma lei que é inconstitucional. O judiciário tem todo um sistema de controle de constitucionalidade para tirar essa lei inconstitucional do ordenamento jurídico. Vai lá o presidente e faz um ato administrativo inconstitucional. O judiciário tem todo o sistema de controle de constitucionalidade para anular aquele ato administrativo do presidente da República que é inconstitucional. Mas e quando o próprio STF toma uma decisão inconstitucional? Eis o nosso nó górdio, porque nós não conseguimos ainda criar um sistema que efetivamente impeça os abusos do poder judiciário. Mas até porque hoje em dia eu escrevi recentemente um texto na coluna do My News a respeito disso. As pessoas escutam as nossas críticas ao STF, as nossas críticas da academia. Eu sou da academia, eu sou professor de direito. Nossa crítica de que o STF é ativista, de que o STF está errado nessa decisão ou naquela decisão, e as pessoas que estão fora da academia potencializam isso e tratam como se fosse generalizado. Não, esse STF só toma decisões ativistas. Não, não é. Em geral, as decisões são muito boas e nós temos críticas pontuais a algumas decisões que realmente são equivocadas. Tá? O nosso STF, se comparado a outras cortes constitucionais do resto do mundo, não está ruim. Né? Nós costumamos ser tratados dentro do constitucionalismo lá pelo quinto ou sexto melhor país em decisões constitucionais. Então, nós não estamos mal. Agora, de fato, você tem algumas decisões, como, por exemplo, terem aceito prisão em segunda instância, daí não importa se é para o Lula ou se é para o porteiro do prédio da esquina, né? Mas aceitaram prisões em segunda instância sem trânsito em julgado, indo frontalmente contra a Constituição. Daí eles foram ativistas, porque são eles criando regra onde a lei não criou, né? E ainda por cima de forma inconstitucional. Nem mesmo os congressistas, né, poderiam fazer uma emenda à Constituição modificando isso, porque é cláusula pétrea, é coisa que não pode mudar. O STF passou um tempo aceitando isso. Daí é óbvio que nós somos críticos a essas decisões. Nós temos algumas outras decisões também que nós consideramos ativistas. Esse é só um dos exemplos. Mas, enfim, somos críticos pontualmente a essas decisões e não a todo o STF. Quando você fala, e se o juiz for político, é muito mais provável você ter situações pontuais, como, por exemplo, o Moro,
que nitidamente agiu de forma política, por interesses políticos, porque queria ser depois indicado ao STF, ele queria ter um cargo de ministro da Justiça, e daí ele, de forma pontual, agiu de forma equivocada, do que toda a instituição politizada. São coisas distintas. Ah, mas e a politização da justiça? Todo mundo está falando isso. Eu estou falando fora da academia agora. Quando eu estou dentro da academia, politização da justiça, nós vamos fazer todas as nossas críticas, só que eu venho pregando isso. Nós precisamos nos preocupar com o público leigo que escuta essa nossa crítica e generaliza. Acha que todas as decisões do judiciário são decisões políticas, e isso não é verdade, tá? Repito, não é que eu não tenha críticas, é que as nossas críticas na academia, elas são preocupações nossas, e nós não estamos parando para explicar para a população o que nós estamos dizendo. E elas são válidas, essas críticas são importantes, e elas devem chegar na população da maneira correta. Só que está chegando generalizando. Só para vocês imaginarem, teve uma situação aqui no Rio de Janeiro que fizeram uma operação numa favela, mataram uma porrada de gente, sendo que tem uma decisão do STF proibindo operações daquele tipo em favelas. E daí, na hora que o comandante da operação foi dar entrevista, ele falou, não, porque esse STF é muito ativista, então nós não somos obrigados a cumprir as ordens deles, que são inconstitucionais. Oi? Né? Primeiro, não era uma decisão ativista, era uma decisão correta, tratando o direito da forma correta, nada de ativismo naquela decisão. E o comandante, ele não pode falar, eu não vou seguir uma ordem judicial, deu na telha aqui e decidi, quem está armado sou eu mesmo, então não vou cumprir. Perceberam que, quando sai da academia, a nossa crítica constante de ativismo judicial e politização da justiça, e vem para leigo, né? E no caso nem deveria ser leigo, porque é um comandante da polícia, ele deveria ter um bom conhecimento jurídico, mas enfim, isso chega sendo generalizado, sendo tratado como se todas as decisões do STF fossem indevidas, e daí ele sendo uma pessoa correta por não cumprir a decisão do STF. Tomem cuidado com isso, porque não é verdade. Mas, de fato, nós temos esse nó górdio, porque nós não conseguimos ainda desenvolver esse duplo controle, um interno e outro externo, para o judiciário, ainda mais quando chega no STF. Né? O máximo que você tem no STF é a decisão monocrática, que vai ser revista pelo Pleno. Não tem um controle efetivo mesmo da decisão. E também tem um detalhe, quando a gente fala sobre a atuação do STF, é óbvio que dá raiva quando alguma decisão não é a favor do povo. É óbvio que a gente fica indignado quando acontece alguma situação que a gente acha que deveria ser de outra forma. Porque aquele negócio, a gente tem que entender que quem está julgando são seres humanos. Então, assim, por mais que a gente coloque uma justiça muito eficiente, ainda são seres humanos. Então, o ser humano erra, comete erros. E aí também tem aquele detalhe. Uma coisa é a gente ter raiva e indignação com alguma coisa. Porque eu, com a injustiça no Brasil, assim como todos vocês, eu fico indignado. Eu tento fazer as coisas e eu tento colocar a cara a tapa. Tanto é que muita gente às vezes fala, falar é fácil. Eu falei, exatamente. Eu fui lá e coloquei meu nome e acusei o presidente da República de ter cometido crimes. Ou seja, se ele quiser, ele pode me processar. Eu coloquei minha cara a tapa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, quando você está com sede, e aí você abre a geladeira, você tem água e você tem molho de pimenta. Por que você não pega o molho de pimenta? Então, assim, é aquele negócio. Você tem que utilizar os meios para atender a sua necessidade. As nossas necessidades, quando a gente está com sede, é beber água. A nossa necessidade, quando tem um judiciário com problemas, é criticar e melhorar, e não destruir, e não e mais do que isso, na academia, a nossa função é exatamente fazer análises críticas, né? Sim. Eu não vou escrever minha tese de doutorado para elogiar o STF. Eu vou exatamente para analisar no que ele está errado. Né? Então, tanto eu quanto qualquer outro acadêmico, nós vamos fazer análises críticas. A minha tese de doutorado em específico foi sobre controle de constitucionalidade, criticando o nosso controle, porque ele precisa ter também o preventivo, que é enquanto a lei está sendo feita. Comparei com Portugal, comparei com a França, depois eu trouxe quase todos os países constitucionalizados para mostrar que a gente precisa disso. É uma crítica, né? Mas é porque não faria nenhum sentido eu sentar minha bunda para escrever elogios ao STF. Não é isso que a academia funciona por problemas. Isso é ciência. Eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema.
Se eu estou diante de problema, é óbvio que eu estou fazendo uma análise crítica, né? Eu não vou olhar para o que está funcionando bem e falar, olha, eu vou escrever uma tese para falar que aquilo está funcionando bem. Não tem serventia na ciência. Então, quem escuta de fora da academia falar, mas os professores de constitucional só reclamam do STF. Claro, porque a nossa função é reclamar, mas não significa que é um STF que realmente mereça esse tratamento generalizado como se fosse um tribunal ruim. Não, não é. Tem erros? Tem problemas? Tem. Né? Tem Cássio Nunes, né? Só isso já basta, já é um problema por si só, já é 1/11 de problema grave só por ele estar lá. Mas, e pode ainda piorar, né? Porque pode vir André Mendonça ou o Aras para outra Tomara vaga. que não, pelo amor de Deus, a gente não bate na madeira, mas, exatamente. Enfim, tem problemas? Tem, mas cuidado com a generalização.